Deus te abençoe. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Pode acessar, pode abrir sua Bíblia. Diz assim, Paulo, a igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito sobre nós. Pai de amor, a gente roga ao Senhor pela tua iluminação, que possamos compreender a tua palavra nessa noite, que como igreja possamos ser instruídos pelo teu Espírito, que possamos crescer como comunidade, amadurecer, para que ao longo de muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, essa igreja possa permanecer fiel ao teu Evangelho. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Talvez você não perceba, a partir da leitura do texto, do trecho dessa carta que eu escolhi, que aquilo que Paulo está dizendo aqui, dessa maneira dura, né? Talvez você esteja se perguntando: ei, pastor, 66 anos e você escolhe esse sermão aí, esse trecho? Hein, Evandro, me batizei hoje, já vou ouvir já do Paulo essa lapada aí. Pois é, talvez você não tenha percebido na leitura do trecho, mas o que Paulo está dizendo aqui tem tudo a ver com a volta de Jesus. Tudo a ver com a volta de Jesus. A volta de Jesus, você já ouviu falar sobre ela? Aquilo que em teologia a gente chama de parousia, né? O dia em que Jesus virá, todo olho o verá. Paulo vai falar a respeito do arrebatamento da igreja, do encontro com Cristo nos ares, e tudo isso que ele trabalha justamente nas cartas de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. A volta de Jesus é uma esperança que nós temos. A volta de Jesus faz parte da celebração da ceia que a gente vai celebrar já já, porque a gente vai celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, até que Ele se manifeste. A volta de Jesus é para o crente, para aquele que crê, uma esperança,
Uma esperança de que aquilo que hoje é em parte, um dia será plenamente. Aquilo que a gente faz em parte hoje, aquilo do reino de Deus que se manifesta de maneira preliminar, de maneira ainda não absolutamente clara e nítida, um dia será nítido. A volta de Jesus, de alguma maneira, ela nos coloca no horizonte da escatologia, e faz a gente olhar para um texto, por exemplo, como de João, o apóstolo, do Apocalipse, e faz a gente lembrar daquele dia em que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, em que a vida não precisará mais de sol, porque o Senhor será o sol que vai brilhar e reluzir na cidade. Um lugar onde não haverá sofrimento, um lugar onde não haverá dor, um lugar onde não haverá equívocos, um lugar onde a gente vai experimentar a plenitude daquilo que hoje a gente, como eu disse, a gente percebe em parte, a gente percebe sinais. Quando que a volta de Jesus vai acontecer? Paulo vai explicar lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2. Ele vai dizer o seguinte, que a volta de Jesus vai acontecer como um ladrão à noite. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então, desde já, viu? Não caia nessas ladainhas de gente que está ganhando view no YouTube dizendo quem vai ser o anticristo. Não caia nessas pegadinhas aí de gente que acha que desvelou todos os mistérios do Apocalipse e está dando a cronologia de tudo certinho como vai acontecer. Não caia nisso, porque ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe. O próprio filho disse que ele não sabia, que isso estava guardado ao Pai. Nem Jesus sabe, você vai saber, eu vou saber. Mas vai vir como um ladrão à noite, como um ladrão à noite. E a gente estando em Cristo Jesus, nós estando no Espírito, caminhando, seguindo o nosso Mestre, a gente pode ter o nosso coração tranquilo, apaziguado, caminharmos debaixo da graça dEle, na confiança de que um dia Ele virá. Um dia Ele virá e nos resgatará e restaurará tudo o que existe, para aquilo que a gente vê em parte, como diz o apóstolo Paulo, para a gente ver exatamente como a gente deveria ver em plenitude, com clareza, com nitidez. Entretanto, essa doutrina, essa esperança, ela pode ser muito mal compreendida. Muito mal compreendida. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa igreja, para quem Paulo está escrevendo, duas cartas, e duas cartas tratando sobre os mesmos assuntos, porque a igreja, ela está compreendendo a volta de Jesus de uma maneira absolutamente equivocada. E quando a volta de Jesus é compreendida de maneira equivocada, a gente corre riscos, muitos riscos. Um dos riscos é a alienação. A gente fica alienado. Esse pessoal, principalmente por conta da época, da cronologia, a gente está falando de pouquinho depois ali, de Jesus ter se manifestado em carne. Imagina só isso aí. A gente está falando de 2000 anos de distância que nós estamos. Esses irmãos, para quem Paulo está escrevendo, eles estão há décadas do Cristo encarnado andando sobre o mundo, do Cristo morto na cruz, do Cristo ressuscitado que diz que ia voltar. Alguns aninhos ali, eles estão na expectativa da volta de Jesus. Quando vai ser? Que horas vai acontecer? Só que a maneira como eles compreenderam essa esperança é equivocada e fez com que muitos desses irmãos se tornassem pessoas alienadas, anestesiadas, ociosas. Os irmãos aqui, para quem Paulo escreve, o que eles estão entendendo? Ah, Jesus vai voltar, qualquer momento Jesus está chegando aí. Então eu vou parar de trabalhar. Vou largar meu trampo. Vou parar de cuidar das coisas da minha casa. Para que eu vou lavar louça? Para que eu vou fazer comida? Para que eu vou fazer almoço? Para que eu vou me esforçar, trabalhar? Para que eu vou cuidar disso? Jesus vai voltar. Para que eu vou me dedicar para cuidar do meu filho, da minha filha? Para que eu vou me preocupar com a minha esposa? Casamento é passageiro.
louça é passageira, trabalho é passageiro, essas coisas são temporais. Então eu vou focar e vou me voltar para quê? Para a esperança da volta de Jesus. Ó, ficaram de boa na lagoa, como diz aí alguns dos jovens nossos, né? De boa esperando a volta de Jesus. Eu me lembro de um querido que passou pela minha vida, nossa, obcecado pela volta de Jesus, obcecado. Toda vez você ia falar com o menino sobre a fé, sobre Deus, Jesus vai voltar, pastor, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte. Casamento detonado, vida detonada, desanimado com tudo, desacreditado de Deus, tem que esperar a volta de Jesus, porque não tem vigor na vida, não tem alegria na caminhada, não tem prazer nas coisas daqui, Deus não está, parece que operando, então colocou tudo em suspenso daqui para esperar lá, puxou o freio de mão da vida para guardar a volta de Jesus, exatamente o que aconteceu com os irmãos aqui da carta que nós estamos lendo. Os irmãos de Tessalônica, eles não queriam trabalhar, por quê? Porque eles não queriam se envolver com as coisas transitórias, com as coisas efêmeras, que eles achavam efêmeras, com as coisas daqui. E Paulo vai ser categórico, você parou de trabalhar? Então não come. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo? Parte da igreja parou de fazer o que tem que fazer para fazer a vida colar. E Paulo vai ser duro e vai dizer assim, você não quer trabalhar? Então também não coma. E ele vai se colocar ainda de maneira muito bonita, né? Embora ele não precisasse, enquanto alguém que está servindo a comunidade de fé, e poderia, né, de maneira adequada, ser sustentado pela comunidade, para poder ensinar, para poder pregar, para poder fazer o seu trabalho apostólico, o Paulo ele faz questão de se colocar diante dessa comunidade que não está compreendendo essa volta de Jesus, de se colocar como exemplo. Olha, irmãos, enquanto estivermos aí, a gente não foi pesado para ninguém. Por quê? Porque mesmo a gente tendo algum direito de focar e se dedicar à obra, ao trabalho evangelístico, ao trabalho de anúncio do evangelho, trabalho de ensino, a gente preferiu trabalhar para que a gente fosse um modelo encarnado para vocês entenderem que não funciona desse jeito, que não funciona dessa maneira. Por isso que Paulo se colocou como exemplo. Irmãos, tem algumas lições que a gente precisa tirar para a gente compreender de maneira adequada a volta de Jesus. Primeiríssimo lugar, a esperança da volta de Jesus, ela não deve nos anestesiar. O fato de nós cultivarmos essa esperança, como a gente vai celebrar aqui, até o dia que o Senhor venha. Essa certeza, essa convicção, não pode fazer com que a gente se paralise. Não pode fazer com que a gente fique anestesiado religiosamente. Não pode fazer com que a gente viva uma vida espiritual nada saudável. Porque é isso que eles estão vivendo aqui. A vida espiritual desses irmãos não está saudável. Está desequilibrada. Eu diria até que está beirando o fanatismo religioso. Você já deve ter ouvido falar sobre fanáticos religiosos que por aí, eles entram na cabeça de um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas às vezes larga tudo o que está acontecendo, o pessoal se muda para o interior e larga tudo, abandona tudo. Olha que loucura, que loucura. Muitas vezes acontecem até suicídio em massa. Olha que coisa louca. Esses irmãos, ao abandonarem tudo, ao largarem tudo, eles estão flertando com esse tipo de comportamento. A gente não foi feito, a nossa espiritualidade cristã, meu irmão e minha irmã, não é feito para a gente ficar paralisado. Não é feita para a gente ficar anestesiado. Se a tua esperança da volta de Jesus está te anestesiando, está te paralisando, está te deixando alienado da existência, está te colocando aqui dentro do templo da IBQ de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, tarde e noite. Se você não quer saber mais da sua família, só quer saber de culto. Se você não quer saber mais de trabalhar e só quer saber de culto. Se você não quer saber mais de nada e só quer saber de culto, tem alguma coisa equivocada na sua compreensão do Evangelho.
Porque a gente não foi feito para viver a espiritualidade sentado, largando tudo e só aguardando aquilo que vai acontecer lá na frente. Não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que as Escrituras nos ensinam, não é isso que, de maneira específica, Paulo nos ensina. E sabe o que é o pior de tudo? É que quando a gente caminha para essa esperança que anestesia, que eu vou chamar aqui de uma pseudo-esperança, não é a esperança verdadeira, essa esperança que te paralisa, Paulo vai dizer o seguinte, que esses irmãos começaram a se aproveitar dos outros irmãos. Lembra aquilo lá que sua mãe deve ter falado para você algum dia? Cabeça vazia, oficina do diabo. É ou não é? Cabeça vazia, oficina do diabo. Os irmãos largaram tudo, cabeça vazia. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Não estão se preocupando. Sabe o que eles começaram a fazer? Se aproveitar dos outros irmãos, para comer a comida deles. E mais, Paulo ainda vai dizer aqui no trecho que nós lemos, que eles estavam se intrometendo na vida alheia. Não tem o que fazer, não tem um boleto para pagar, não tem um filho para criar, não tem choro de madrugada. Tem que dar o corre, ó. Tem que fazer a vida acontecer, gente. A vida não acontece sozinha. Tem que trabalhar, tem que viver, tem que encarar de frente. Senão as coisas não acontecem. É assim que funciona. Se a gente não se esforçar para pintar a quadra, vai descer um anjo do céu para pintar? Não vai. Então não vamos pintar porque Jesus vai voltar. Para que vai pintar a quadra? Para que vai decorar a igreja por 66? Jesus vai voltar. Para que a gente vai fazer? Não, tem que trabalhar. Quem não trabalha, acaba acontecendo isso que Paulo diz. Andam se intrometendo na vida alheia. Cabeça vazia, oficina do diabo. Uma doutrina que te anestesia, te paralisa, a probabilidade de você começar a pensar besteira, fazer besteira, se intrometer no que não é o seu negócio, é grande, é grande. 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12, olha o que Paulo vai dizer. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Sair por aí dizendo, sou discípulo de Jesus, não se esforçar, não trabalhar, não fazer família, não fazer emprego, não se dedicar para as coisas e ficar só esperando Jesus voltar, segundo o que Paulo está dizendo aqui, isso significa não andar decentemente. Não andar decentemente. Segundo elemento fundamental para isso que a gente está falando aqui nessa noite. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um anúncio para você nessa noite. Estamos falando sobre a volta de Jesus, não estamos? Mas a Bíblia, ela é cheia de mistérios, cheia de paradoxos. Jesus vai voltar, amém? Cremos assim. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui. Amém? Estamos aqui celebrando 66 anos sem Jesus. 66 anos com Jesus. Evandro, você que se batizou hoje, Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui, minhas irmãs. Jesus está aqui, IBQ. Por que Ele está aqui? Porque o Espírito está aqui. E o Espírito que nos habita é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Cristo. É esse Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, que faz com que a igreja permaneça viva. É esse Espírito Santo que faz com que a igreja ela prevaleça, ela caminhe, ela exista. É esse Espírito Santo que possibilita que nós vivamos a vida de Deus em nós. É o Espírito Santo que possibilita que tudo que é seja. Porque nele existimos, nele nos movemos, diz o apóstolo Paulo lá em Atos. O Espírito Santo está aqui, se o Espírito está aqui, Cristo está aqui. É Ele que dá vida à igreja. Portanto, não há possibilidade da gente viver anestesiado.
Não há possibilidade da gente abrir mão das rédeas da vida, sentar no banco e aguardar Jesus voltar. Para aquele que está em Cristo Jesus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, é cheio do Espírito do Cristo, a vida de Deus, a vida de Jesus tem que estar pulsando em você. E a gente vai pintar quadra porque Jesus está lá na quadra. A gente faz espaço cultural porque Jesus está no espaço cultural. A gente faz celebração porque Jesus está aqui. É por isso que a gente se alegra. A gente faz casamento porque Jesus está conosco, abençoando, nos dando sabedoria no nosso matrimônio, na nossa caminhada. A gente cria filhos porque Jesus está aqui conosco. Jesus está aqui. E embora a gente tenha expectativa dessa volta visível dele, a gente não pode perder o horizonte de que ele está aqui nesse lugar, porque ele assim o prometeu. Olha lá, Mateus 28, 20. Finalzinho da famoso trecho da grande comissão. Eu estarei sempre com vocês. E eu estarei sempre com vocês. Irmão, irmã, Igreja Batista em Quitaúna, que a gente nunca transforme a volta de Jesus em um pretexto para a paralisia espiritual. Porque isso não só é um equívoco da nossa parte, mas é um equívoco sobre o próprio ensinamento que Paulo quis nos dar. Quando Paulo fala da volta de Jesus para esses irmãos, explica como que ela vai acontecer, ele o faz justamente para que eles possam nutrir uma esperança adequada, correta, para que eles entendam que isso está lá na frente, que isso não é agora, e que portanto há vida a ser vivida. Há Jesus a ser experimentado, há Espírito que vivifica toda a carne. E BQ, 66 anos, a gente tem que ser uma igreja que vibra. Não é que vibra porque o pastor é um de auditório, né? Aquele tipo de cara que fica fazendo para que toda a igreja... Não! Porque o Espírito pulsa em nós. A gente não vibra porque o Guilherme é legal ministrando louvor. A gente não tem que vibrar porque o pastor prega com uma retórica XPTO. A gente não tem que vibrar porque os ministérios são legais, os eventos são legais. A gente tem que vibrar porque o Espírito do Cristo está aqui, está soprando, está nos enchendo, está nos dando fôlego de vida para viver, para encarar a existência, vivendo e fazendo tudo para a glória dEle. Amém? E é por isso que eu vou para o último lugar aqui, para essa pregação de 3 pontos, que vai dizer o seguinte: que nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar. Nós não podemos ser ociosos. E aqui eu queria, talvez, expandir um pouquinho esse conceito de trabalho do que Paulo está dizendo. Não é só o trabalhar no sentido de você ir para a sua empresa, bater o cartão lá às 8, bater o crachazinho lá às 18, nem sei se bate cartão ainda, na minha época batia, né? Bate ainda? Então tá bom. Bate, o joinha. Não é só isso, isso não é esse só o trabalho do que Paulo está dizendo aqui. Esse não é o cerne da questão, do problema do que Paulo está trazendo nessa epístola. A questão não é só o trabalhar, eu quero enfatizar isso. O problema é que eles pararam de viver a vida. Eles pararam de viver a vida. Eles pararam de ser úteis na existência e na caminhada. A mulher gritou lá: amor, prepara a mamadeira. Eu estou com essas coisas na cabeça agora, gente, me desculpem. As ilustrações que acontecem, que aparecem. Vai fazendo aí, vamos ver como você vai fazer a mamadeira, né? Não vou não, amor, estou aqui orando, esperando a volta de Jesus. Você vai ver onde meu casamento vai parar. Você vai ver que impressão que a minha filhinha vai ter de mim. Joaquim, esquenta a água do batistério lá para o Evandro, para a gente se batizar. Pastor, estou orando, Jesus vai voltar. Ih, lascou para nós aqui, vamos ter que entrar na água gelada. A gente tem que fazer vida.
Jesus nos prometeu vida em abundância. Tem que ter vida, gente, tem que ter vida pulsando na gente. A gente tem que trabalhar, mas não é uma coisa, não tem que ser uma coisa pesada, misericórdia, ai, não aguento mais trabalhar, porque eu quero que Jesus volte. Gente, é trabalho. Não sei se você está percebendo, mas o fôlego de vida está entrando pelas suas narinas. Seu pulmão está expandindo, refreando. A vida da Anne, vi sexta-feira, a médica que estava fazendo o ultrassomzinho contou para a gente, ela está treinando a respiração. Ela está se movimentando, ela está treinando o pulmão, tem vida ali. Vida para quê? Você acha que Jesus nos fez para a gente ficar aqui na celebração de domingo e só? Jesus nos fez para viver o domingo do Senhor e só? Jesus nos fez para sermos decoradores de versículos bíblicos e só? Jesus nos deu o sopro de vida para que a gente pudesse viver. Você tem vivido, você tem experimentado, degustado, amado a vida, a caminhada, a existência. Você tem acordado de manhã cedo, tomado aquele cafezinho, mesmo com sono, sabe? Mas, Deus, obrigado pela vida, eu vou para o meu trabalho. Eu vou comer aquilo que o meu suor aqui vai me dar, pela tua graça, pelo teu fôlego. Eu vou agora levar minha filha no parque brincar. Eu vou agora jantar com a minha esposa. Eu vou agora encontrar os meus irmãos na igreja. Eu vou agora viver, experimentar as alegrias. Eu vou enfrentar as lutas. Não cantamos isso agora, Deus de aliança? Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar, não dá para você se isolar, ficar retraído, se esconder num quarto trancado e ficar lá orando com o joelho dobrado em cima do milho, esperando a volta de Jesus. Não é essa a proposta do Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é vida em abundância pulsando em você, para que você possa ser um sinal do reino de Deus nessa vida, na história, no aqui e no agora. A esperança da volta de Jesus tem que te mover nesse sentido. Essa esperança, entre aspas, que te paralisa, que te estagna, que te anestesia, que te deixa paralisado, alienado, que te deixa quase beirando o fanático religioso. Meu irmão, isso é coisa do diabo, deve ser. Não é de Deus não. Não é de Deus não. Por isso que Paulo acho que é duro, porque Paulo está muito preocupado. Está muito preocupado. Portanto, vamos fazer a vida. Como? Paulo instrui também a gente. Ele vai dizer, trabalhem, ó que bonito. Trabalhem tranquilamente. Tranquilamente. Comam seu próprio pão. Tranquilamente. Relax. Menos. Calma. Viva o Evangelho. Acorde de manhã para aquela semana debaixo da graça do Evangelho, Evandrão. Vai viver, cara, na leveza do Evangelho. Deus está contigo, Deus está com cada um de vocês, Deus está comigo, nas alegrias, nas lutas, nos momentos legais, nos momentos não tão legais. Vamos trabalhar tranquilamente, vamos caminhar debaixo da graça tranquilamente, mas vamos trabalhar. E ele vai dizer também assim, nunca se cansem de fazer o bem. Faça o bem. A ociosidade vai te levar a ficar se intrometendo na vida alheia, Paulo está dizendo. A ociosidade vai fazer você ficar se aproveitando dos outros para comer o pão dos outros. A ociosidade vai te levar para caminhos ruins, tortuosos, que não vão te fazer bem, não vai fazer bem para a comunidade de fé, não vai fazer bem para ninguém. Pelo contrário, Paulo fala, nunca se cansem de fazer o bem. Você vai trabalhar, faça o bem no seu trabalho. Seu chefe é chato, retribua a chatice com bem. É isso que a gente aprende no Evangelho. Você vai encontrar o cobrador do busão que você vai pegar para o seu trabalho, trate ele com educação, com respeito, com dignidade, com bondade. Trabalhe o reino em você para que os sinais desse reino apareçam. Vai encontrar alguém no seu elevador, chegando no seu apartamento, seja gentil, seja cortês, seja sorridente, sinalize o reino ali, faça o bem.
Você vai preparar um almocinho em casa, rotineiro, corriqueiro, mais um arrozinho com alguma misturinha ali. Faça o melhor, pica a melhor cebola que você puder picar, bota o melhor alho que você puder botar, bota o melhor fio de azeite que você puder colocar, e come esse arroz como se fosse um risoto italiano gostoso. Se alegre com o seu arrozinho, se alegre com as pequenas coisas da vida, se alegre com as coisas ordinárias. Porque se você viver cheio do Espírito, com essa fé que te vivifica, com essa esperança que te impulsiona, que te move, o ordinário se tornará extraordinário. Nada mais será comum, nada mais será igual. Glória a Deus! Gente, que coisa linda essa epístola. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito, por permitir que a gente possa ler algo dessa preciosidade. Portanto, lembre-se, a esperança da volta de Jesus, ela não pode te anestesiar, te alienar, te paralisar. Se isso está acontecendo, você compreendeu errado, você não está entendendo nada, e você está num caminho muito ruim. Segundo, Jesus está aqui. Eu estarei com vocês até os últimos dias. Jesus está aqui. Ele vai voltar um dia, de maneira visível, mas Ele já está aqui em espírito. Não despreze essa verdade. Terceiro, trabalhe. Mas mais do que trabalhar, vamos expandir o sentido de trabalho. Viva a vida, de maneira que a vida honre a Deus. Eu quero lembrar que Paulo vai nos advertir, lá no finalzinho da sua carta, de 1 Tessalonicenses 5,19. Ele vai dizer algo assim, em 4 palavrinhas aqui na tradução, que talvez seja a chave para a gente compreender o que ele está querendo ensinar para essa igreja. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. IBQ, seja vibrante. IBQ, exale vida, e vida em abundância. IBQ, faça tudo tranquilamente. Tranquilamente. Eu posso dar esse testemunho aqui, né, em nome dos meninos, do Carlos, do César, em nome de todos os ministérios da igreja, IBQ infantil, em nome da IBQ transmissão, comunicação, em nome do louvor, tudo que a gente tem feito, tranquilamente, discernindo o sopro do Espírito e só indo, só caminhando. Não tem ansiedade, tem medo do futuro, porque a gente está vivendo tranquilamente. Que a IBQ também não canse de fazer o bem. Não cansem de fazer o bem, irmãos e irmãs. Que a IBQ trabalhe sempre na força do Espírito. Na força, na pulsão, na vida do Espírito. Essa é a minha oração para a nossa comunidade de fé nesses 66 anos. O meu pedido para Deus nunca foi, nunca será quantidade de pessoas. Nunca foi, nunca será um caixa volumoso. Nunca foi e nunca será para que a gente se artificialize, para parecer mais do que a gente é. A minha oração, e eu tenho certeza que a sua também, como comunidade de fé, é para que a gente trabalhe sempre na força do Espírito. Porque Ele sopra, Ele está em tudo, em todos os instantes, em todos os momentos, em cada pintura de quadra, mesmo que a tinta acabe, o Espírito está lá soprando, trabalhando na vida daquela menininha, e está trabalhando na nossa vida. Vá na onda, tenta discernir o Espírito, vai na onda, surfa o Espírito, deixa aí. E eu tenho certeza que a partir do que Paulo vai dizer aqui para a gente, nós seremos uma igreja que jamais apagará esse sopro da vida pulsando em cada um de nós. Amém? Quero te convidar a orar, baixe sua cabeça nesse momento. Você que nos visita nessa noite, desde já muito bem-vindo, está em casa,
E o desafio que eu tenho para cada um de nós, ele pode ser representado nessa pergunta: você tem trabalhado, você tem vivido a vida? Jesus tem vida para você. Jesus tem vida para você, IBQ. Jesus tem vida. E Ele está aqui. E Ele está aqui soprando, pulsando dentro de cada um de nós, transcendendo totalmente a celebração do domingo, presente na sua casa, presente no seu lar, presente no seu emprego, presente na tua caminhada, presente no teu lazer, presente no teu choro. Jesus está aqui. Viva a vida de Jesus. Você tem experimentado essa vida? Esse é um momento que eu creio que o Espírito está falando a cada um de nós. E se porventura você é uma dessas pessoas que não está vivendo a vida, eu quero te convidar a orar a Deus, a orar a Jesus. Peça para Ele nessa noite: Senhor, me dê vida em abundância, me tira da mediocridade, me tira dessa solidão, me tira, Senhor, dessa anestesia, dessa falta de ânimo, dessa falta de vontade. Me tira, Senhor, do lugar em que eu estou e me leva, me conduz, sopra em mim. Eu não quero ter o Espírito apagado, eu quero ter Ele pulsando em mim. Faça essa oração agora, onde você estiver. Você que está nos assistindo em casa, ore isso a Deus. Peça pela vida dEle em você. E eu creio que Ele vai te conceder vida, fôlego. Ele vai te inspirar a trabalhar, a se engajar na existência e a experimentar as coisas maravilhosas que nós temos em Jesus. Amém, amém, amém. Vamos participar da ceia